Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E bom, vamos começar aí mais uma aula de história, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito aguardado e pedido por vocês. Vamos aí falar então das mitologias nórdicas. Vamos entender esses povos escandinavos, esses povos de grande mídia atual, né? De séries, filmes, e estão aí na moda novamente, né? E bom, vamos começar aí então falando desses povos de origem escandinava, né, ou germânica. É, a mitologia nórdica ela faz presente nesses dois aspectos. E bom, vamos lá. Então, a gente falando aí da mitologia nórdica, galerinha, também conhecido como mitologia germânica, ela se origina aí nesses países escandinavos, que são nórdicos, né? Hoje atuais Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia, Dinamarca. E bom, da mesma maneira que foi aí a mitologia grega, romana, egípcia, a mitologia nórdica ela possui aí uma grande importância na configuração cultural antepassada desses povos, né? Até hoje assim ainda temos vertentes desse pensamento e até cultuações recentemente, né? Bom, então falando aí desse quesito aí de estão sendo cultuados, não necessariamente são cultos como eram antigamente, de toda a proeficiência que tinha, mas aí são cultos culturais modernos, vamos colocar assim, esses cultos modernos. Como assim cultos modernos, professor? A sociedade mudou, os tempos são outros, algumas crenças são desacreditadas por fatos, comprovações científicas ou até mesmo por outras crenças. Um exemplo disso aí é a religião católica, e ainda mais a religião católica cristã, né? Ela vai ter aí uma grande interferência na mitologia nórdica, porque os próprios escandinavos vão aí se converter ao cristianismo e acabar esquecendo aí dos seus costumes e tradições. Bom, então como eles são cultuados hoje, prof? Então, respondendo para vocês, a pergunta que eu mesmo fiz e que era para vocês responderem, mas como a gente não está em sala de aula, vocês entenderam. Enfim, essas crenças antigas, né, a gente chama de mitologia hoje, mas se formos analisarmos por todos os aspectos, todas as religiões seriam mitológicas, né? Mas então a gente vai colocar aí como crença, tanto a crença grega, romana, egípcia, como agora a crença nórdica. Elas assim têm essa cultura nova que são inspiradas em filmes, em quadrinhos, em videogames, em jogos, em vídeos do próprio plataforma no qual estamos, entre outras. E bom, como é feita essa cultuação? Tem uma série chamada Deuses Americanos que fala sobre isso. Que os deuses antigos agora são cultuados de formas novas, e essas formas novas seriam através dessas mídias atuais. Como eles não são esquecidos, como eles estão sendo retratados, não quer dizer que eles estão sendo cultuados de certa forma, mesmo que não seja como eram antigamente, mas de uma certa forma ou outra eles são cultuados. Deu para entender? Espero que sim. Enfim. Bom, ela também é constituída aí por um acervo muito parecido com a dos gregos, né? Dos gregos, dos romanos, dos egípcios, entre outras, né? As que a gente vai ver a dos panteões, dos outros panteões, Maia, Inca, Azteca, Voodoo, Celta, tem inúmeros panteões, e esses japonês, chinês, esses inúmeros panteões vão tendo seus deuses, e as concentrações mitológicas, assim, agora dizendo mito mesmo, não é uma coisa inexistente pra gente, né? São constituídas aí de deuses, né? Os deuses mortos, os heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos, feiticeiros,
E são lendas, né? Além de tudo mais, são lendas que eles eram contadas aí dos mais velhos, dos anciões aí, para os mais novos. Essas lendas, então, elas aí vão retratar e relatar acontecimentos que procuram explicar a questão da humanidade, né? Como a humanidade surgiu, o que acontece na nossa vida, por que é assim, por que não é daquele jeito, a vida após a morte, que é uma dúvida muito grande, né? Então, a gente está aqui só existindo e depois o que vai acontecer? Então, eles procuram explicar aí, então, como foi tudo criado e para onde iremos depois de morte, ok? Além de fenômenos da natureza e também entre outras coisas aí que a gente vai ver. E bom, a gente está vendo nessa pequena configuração, nesse pequeno resumo de tudo, a gente vai ver que se assemelha muito às outras, né? O mito da criação, para onde vamos, o que vai acontecer quando formos, né? E coisas do tipo. Bom, como essa crença ela era entre muitos povos que são ali da região, ela foi chamada também de mitologia viking ou germânica, principalmente germânica, que são dos povos germânicos, ok? Eu vou fazer em duas partes para a gente poder entender bem. A primeira eu passo no slide, depois eu faço um resumo para vocês das concepções do prof aqui para falar para vocês mais ou menos como funciona tudo, beleza? Bom, então o que é? Então, o que é essa mitologia nórdica? Ela então um conjunto de lendas, crenças e a religião desses povos, né? Então a gente vai ver como a religião dos povos. Então os povos germânicos ficam nessa regiãozinha que está aqui no mapa, desse ladinho aqui do lado esquerdo. E aqui embaixo a gente vai ver imagens importantes. A primeira imagem, da esquerda para a direita, a gente está vendo ali a árvore Yggdrasil. Eu vou esse sim, não manjo muito da pronúncia, mas é uma coisa assim, Yggdrasil, alguma coisa assim. Ela é a árvore que representa todos os mundos, né? Onde está todos os 9 mundos nórdicos. Além de representar esses 9 mundos nórdicos, que são todos ligados a essa árvore, notem que em cima da árvore, lá em cima, tem um corvo. E esse corvo tem uma simbologia muito grande e a gente vai ver isso lá na última imagem, mas já que a gente chega lá. Na segunda imagem, então, a gente está vendo ali aquele lobo gigante. Aquele lobo ali é o Fenrir. Ele que traz, né? Não é que traria, ele trouxe, né? O Ragnarok para essa sociedade espiritual nórdica, né? Para os deuses. Ragnarok é nada mais nada menos que o fim dos mundos e o início de um novo. Na terceira imagem, ali, a penúltima, a gente tem o Thor, né, já característico de filmes e tudo mais, muito fácil reconhecê-lo, justamente pelos seus longos cabelos loiros, o seu corpo musculoso e o seu elmo ali com as asinhas, né? E, obviamente, nem preciso falar quem que é o carinha que ele tá ali lutando, né? O gado. Não, mentira, não é o gado. É o Loki, seu irmão, né? E também é característico do filme, né? O capacete dele, o elmo dele, ter esse chifrão. E na última imagem ali, a gente tem ali sentado no seu trono real, o famoso Odin, também conhecido como pai de todos. E o Odin, então, ali também pode ser conhecido como o famoso pai de todos, né? Além disso, também pode ser conhecido como Mr. Catra. Não, enfim. Reparem o que está ali no ombro do Odin é um corvo. Na verdade, são dois, né? Esses dois corvos aí têm todo um significado, uma simbologia para ele, né? Não para ele só, mas eles também são seres quase que divinos, porque eles sabem de tudo e eles são os olhos e ouvidos de Odin. Eles contam tudo para Odin posteriormente. Bom, então vamos ver aí como foi a criação. Então no início havia a Terra do Gelo, né, que se chamava Niflheim, a Terra do Fogo, chamada Muspel, e elas eram separadas por nada,
pelo nada, que se chamava Ginnungagap. Parece um gato falando. Enfim. Bom, o deus criador de tudo então era Ymir, né? Ymir. Com a vaca primordial, não me faço a mínima ideia de como se pronuncia isso. Ymir criou novas raças, uma nova raça, chamada os Aesir. Desses Aesir, ele teve os 3 filhos da terceira geração dos Aesirs, matou Ymir. Então, você vê que vida louca. Então, na primeira imagem, aqui temos ali a vaca, linda, maravilhosa. Ali embaixo os filhos segurando ele, né? Os 3 filhos segurando o mundo, passam por dentro. E o Ymir deve ser esse maluco da picareta e do machado. Dos principais deuses, então, teremos ali o Odin, que é o todo-poderoso, né? O bambambam de tudo. Também conhecido como pai de todos, porque tudo vem dele, né? Ele também é deus da sabedoria, da guerra e da morte. Então, Odin ele é vinculado. Os nórdicos tinham muito isso, né? Os vikings. De deuses guerreiros, né? Então a gente vai ver o Odin, o Thor. A questão de músculo é muito importante, porque é um deus todo musculoso que representa que ele é um guerreiro muito forte. A Frigg, então, né? Também pode ser chamada de Frigga, né? É a personificação do feminino do mito nórdico, né? Ela também atua como a mãe e conselheira, e ela tem o poder da profetização. Então, ali a primeira imagem a gente tem o Odin, né? A segunda é a Frigga, ela, além de ser uma conselheira real, ela ainda tem o poder de profetizar as coisas que vão acontecer. Na terceira imagem a gente vai ter o Thor, que também é o deus do trovão, e é o deus mais forte dentre os deuses, mas não é tão forte quanto Odin, né? E temos o Loki. Então, o Loki ali, ele é muito retratado como deus da trapaça e da travessura, principalmente nos quadrinhos, né? Esses quadrinhos da Marvel e retratam ele como deus da trapaça e da travessura, mas ele também é o deus do fogo. O Loki ele não pertence aos Aesir, mas sim aos gigantes também. Além dos deuses, então a gente vai ver outras criaturas, né? Algumas delas então, existiam além dos deuses. Humanos, gigantes, elfos, anões, valquírias, as fadas e as 3 Nornas. Vamos lá. Os seres únicos, como os filhos de Loki com a giganta Angrboda. Tem o Fenrir, que é o lobo gigante, que também tem 2 filhos que se chamam Skoll e Yati. O Jomurgan, que é uma serpente gigante que vivia no mar. O Jomurgan é importantíssimo para a gente. Por quê? Uma serpente gigante que vivia no mar. Então a gente tem todo aquele imaginário, né, das viagens navais sobre os monstros marinhos, né? Então um desses monstros era esse Jomurgan. E temos a Hel, que é a que governa o mundo. Ela tem 2 personalidades, um lado bom e um lado ruim. Geralmente o lado ruim sobrepõe o bom, ou não, depende do momento. Eles acreditavam então que as almas eram algo material que podia falar, mover-se ou agir. Ok? Então, os mundos aí, para vocês entenderem lá o que o prof falou, são 9 mundos ali, ó. Estão 5 embaixo, 2 em cima, o Midgard, que é o meio, e lá em cima, que era o Asgard, e a Yggdrasil. Então, todos os mundos fazem parte aí da Yggdrasil. E reparem só nesse modelo que a questão de alguns lugares serem planos, outros esféricos, o Jomurgan que contorna tudo. Lá do ladinho vocês estão vendo um esquilinho, aquele esquilo se chama Ratatosk, ele é um esquilo bem travesso, bem malandrinho, enfim. Então a gente vai ter ali, ó, Midgard, que é a Terra-média, inclusive é a nossa Terra. A Asgard, que é o reino dos deuses, né?
dos Aesir, Vonahemir, que é o lar dos Vanir, o Jotunheim, que é a terra dos gigantes, onde ficam os gigantes de gelo, essas coisas assim, o Muspelheim, que é a terra do fogo, o Savarf, que é o lar dos elfos escuros, Alfirmir, que é a terra dos elfos normais, Niflheimir, que é a terra das névoas, e Helmir, que é o lar da Hel. Ela tem um lar próprio, né? Poderosa bicha. Bom, continuando, a gente vai ter ali então o Ragnarok, né? Vocês estão vendo ali aqui o lobinho Fenrir. Aquele cara com o corno, que não é corno, tá, gente? Corno é tipo um berrante. Aquele carinha ali é o Heimdall, tá? É o desse aqui de baixo também. Então, Ragnarok significa o destino fatal, né? O fim dos deuses. Esses povos germânicos, eles não acreditavam na eternidade das coisas, nem dos deuses, então até os deuses poderiam morrer. A destruição deles era prevista na própria história deles. Começa tudo pela decadência moral dos deuses, então esses deuses acabam tendo essa decadência moral, né? E que vai desencadear vários períodos de violência e guerra, tanto para os homens como para os próprios deuses. Então a batalha então, ela começa ao som da Gilar, que é a trombeta do Heimdall, guardião da ponte do Bifrost. Essa ponte do Bifrost é que liga todos os mundos, que ecoa nos 9 mundos, alertando os deuses e os heróis do perigo iminente. Nesse Ragnarok, então, todos os deuses velhos vão morrer junto com eles, né? E também a humanidade vai sucumbir. Então serão então os deuses velhos substituídos por os novos, e a humanidade vai recomeçar do zero. Eles acreditavam na lei do retorno, então também, né? Onde acreditam na vida, na morte, na regeneração. O mundo destruído pelo Ragnarok ele seria habitado novamente, então por mais que o mundo fosse destruído totalmente, ele voltaria a existir. Aqui tem algumas inspirações que servem para inúmeras coisas, né? As runas místicas, o Papai Noel, que também ele tem a origem nórdica, né? Uma das origens era nórdica. Mas ele tinha outro nome, as finalidades eram outras, e foi uma cultura adaptada. As flautas e os cornos de guerra, né? O número 13, que tem uma simbologia muito grande. O nazismo teve certa busca aí pelos nórdicos, né? Que são povos germânicos, a questão da supremacia dos povos, né? E o hidromel, que é o néctar dos deuses e é tomado até hoje. E aqui tem algumas figuras aí de algumas imagens aí de filmes e referências aí a histórias medievais e nórdicas. E entre outros, né? Personagens inspirados aí nessas mitologias. Eu vou voltar lá no começo, na árvore, aqui, e vou fazer um resumo para vocês de um pouco de tudo. Bom, então vamos começar lá por Midgard, né? É a Terra-média e é o reino dos humanos. Ela corresponde, então, ao planeta Terra, né? Um mundo físico. Jord é a deusa guardiã desse mundo. Separado do mundo dos humanos por imensos muros, Asgard, então, é o reino dos deuses, o mundo superior, os céus, né? O céu mesmo. O guardião de tudo isso é o Heimdall, e os seus líderes são Odin, que é o deus maior, né? O top da mitologia, e a Frigga, que é a deusa também a deusa conselheira, a deusa da fertilidade, entre outros. Teremos aí também depois o Niflheim, que é governada pela deusa Hel,
que também é considerada a deusa do inferno, e ela é filha do Loki, mais uma das filhas do Loki. Esse lugar, então, ele corresponde ao reino do gelo e do frio, onde se encontram os os gigantes e os anões de gelo. Lá em Vanaheim, é o mundo, então, de repouso dos deuses Vanir, local onde nasceu Njord, deus protetor dos navegadores e o principal do clã dos Vanir. Lá no Sabar, lá temos onde habitam os deuses subterrâneos, chamados de Savaltalapar, onde o seu líder é o Older, que é um deus cego. O seu irmão é o Balder, deus da justiça e filho de Odin e Frigga. No Jotunheim, reino dos gigantes, chamados de Jotuns, né? Sendo sua principal cidade Utgard, e seu líder era Tirin, o rei dos gigantes. O Nidavellir é o reino dos anões, que está localizado no subterrâneo de Midgard, e o seu líder é Vitar, deus da vingança e filho de Odin também. Todo mundo é filho de Odin. Ou do Loki. Temos também o Muspelheim, que é o reino do fogo, onde vive o gigante de fogo, e seu líder é Saturn. O gigante de fogo tem no filme do Thor. Eu acho que é o filme do Thor 3 que aparece ele, se eu não me engano. E tem o Alfheim, reino dos elfos, seres mágicos de aparência humana e enorme beleza. Continuando, temos aí, que eu falei para vocês, a Bifrost. Então, esse é o nome dado à ponte que liga todos os reinos, né, entre os reinos dos deuses, e que liga Asgard a Midgard. Temos aí a Yggdrasil, que é essa árvore mítica e sagrada na mitologia nórdica. Ela é considerada a árvore da vida e que sustenta os 9 mundos. Ela é o eixo entre o mundo e suas profundezas das raízes se conectam. Temos também Valhalla, né, que eles falam muito, possivelmente vocês vão ver isso nos filmes. Valhalla, então, é o Salão dos Mortos, que corresponde à residência dos deuses. Então, é o local onde eles são recebidos após a morte honrada em batalha. O Ragnarok, então, ele corresponde aí ao destino final dos deuses, né, a batalha que acontece na região de Midgard e entre as forças do bem e do mal, que resulta no fim do mundo e todas as criaturas sejam deuses ou heróis ou gigantes ou monstros. Diferente das outras mitologias, na nórdica os deuses então não têm essa imortalidade. Então nessa batalha de Ragnarok, muitos deles vão morrer e vão dar origem a novos deuses. É muito da hora, se vocês pesquisarem as imagens, pesquisem lá, Odin, não Odin, é o Odin do Supernatural, tá? É o Odin, o deus. Na batalha do Ragnarok. Ele vai aparecer geralmente no cavalo branco, né, de 8 patas, que é filho do Loki também, esse cavalo. Com uma lança, né, gigantesca, e o seu elmo tem 2 asas bem grandes, é bem louco. Então, vou falar mais alguns deuses da mitologia que não tinha ali no slide. Então a gente vai ter o Odin, que é o maior deus, o pai de todos. O Freyr, que é o deus da abundância e irmão da Freyja. A Frigga, que é a deusa conselheira, né? O Tyr, que é o deus do combate, também é filho de Odin e Frigga. O Vidar, que é o deus da vingança, filho de Odin. O Thor, que é o deus do trovão e é filho de Odin. O Bragi, que é o deus mensageiro da poesia e da sabedoria, que também é filho de Odin. Também muito ligado aí aos bardos, né? Bragi, bardos, né? O Balder, que é o deus da justiça, também filho de Odin. O Njord, que é o deus protetor dos navegadores. A Freya, que é a deusa mãe do amor e da luxúria, que é filha da Njord, que é a Skadi. O Loki, que é meio gigante e meio deus, e ele é considerado o pai das mentiras. E a Hel, que é a deusa do inferno, que é a filha do Loki.
Vamos falar aí de três deuses, né? Do Odin, porque né, o topzera da galáxia. Ele é representado por um homem velho, né? Forte e vestido com suas armas de guerreiro, né? Ele sempre está vestido com armadura e armas. Pois ele é o deus da sabedoria, graças aos seus corvos, o deus da guerra e da morte. E ele é conhecido como Jotun na mitologia germânica. Para obter a sabedoria, então, o Odin ofereceu um dos seus olhos a Mimir, que era um guardião, né? E ainda ficou 9 dias feridos por uma flecha e pendurado na árvore de Yggdrasil para ser iniciado nas runas. Então, as runas são símbolos de sabedoria. Nos campos de batalha, então, Odin costumava cavalgar montado em seu cavalo de 8 patas, que era o Sleipnir, que é filho do Loki. Odin, então, era casado com a Frigga, né? Ele teve inúmeros filhos. Também teve inúmeras filhas, que são chamadas de Valquírias. E elas sempre estão no campo de batalhas, eram guerreiras, né? E também elas tinham o dever de recolher o corpo dos mortos. Todos os guerreiros que eram escolhidos pelas Valquírias iam para Valhalla até chegar o dia do Ragnarok, onde Odin seria morto. Mas não seria necessariamente o fim, né? Temos a Frigga, então, que ela é representada como a mãe de todos, a guerreira. Ela também era uma guerreira. Tinha sua sabedoria e conhece todos os segredos dos homens, porque ela tem o poder de ver as coisas no futuro, né? De fazer as predestinações. Os seus símbolos são a roca, o fuso e as chaves, que significam a duração da vida da sabedoria. E o Thor, que é o filho de Odin, né, um dos mais famosos, deus do trovão, é popular até hoje, né, e ele foi levado, os vikings levavam muita cultura dele, né, desse deus, e foi levado até para a Inglaterra. Os romanos também conheceram eles quando lutaram contra os povos germânicos. Ele não é filho da Frigga, ele é filho de Jorge, a personificação da terra, e ele é um guerreiro que utiliza um martelo mágico chamado Mjolnir, que nunca erra o alvo e pode ter seu tamanho reduzido. Então ele tem o tamanho grande, mas ele pode ser reduzido. Esses antigos que estavam com todo trovão era a prova que Deus estava usando seu martelo. Então sempre que eles ouviam um trovão, eles achavam que era responsabilidade do Thor. Deixa eu ver o que mais que dá pra gente falar. Bom, é basicamente isso em mitologia nórdica. É assim que tudo aconteceu, tudo surgiu, tudo aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vê mais um tema. E é isso. Depois eu vou mandar um trabalhinho para vocês fazerem sobre a mitologia nórdica, ok? Eu mando no grupo de vocês. Beleza, pessoal? Essa é a aula de hoje. Até mais. Abraço, prof. Tá com saudade de vocês.